Então, boa noite a todos. É sempre uma alegria estarmos aqui nessa casa. É sempre uma alegria podermos falar de Jesus. Porque quanto mais nós falamos de Jesus, mais nos aproximamos dele. E vamos absorvendo os seus ensinamentos. E nessa absorção dos ensinamentos, a gente também vai colocando em prática. E a gente se esforça para ser cada dia um pouquinho melhor, né? Porque todos nós já sabemos que hoje nós somos a nossa melhor versão. Quem será que nós já fomos no passado? Que será que nós já fizemos em outras existências? Mas graças a Deus, hoje estamos aqui, nesse lugar abençoado, relembrando os ensinos de Jesus, trazendo para os nossos corações a sua paz, a sua alegria, os seus ensinamentos. E nós hoje tivemos a grande satisfação de reencontrar nosso amigo José Carlos Soria, que fazia muitos anos que não víamos, até não o reconhecemos, não sei porquê, né? Mas acontece que o tempo passa e deixa marcas. Mas muito bom estar por aqui. E conforme a nossa irmã já anunciou, nós vamos conversar hoje sobre Jesus e a alegria de viver. Mas será que nós já podemos ser felizes aqui na Terra? Será que alegria e felicidade é a mesma coisa? Eu preciso segurar isso aqui na mão? Posso deixar aqui? Então tá bom. Aí a gente procura, né, saber, será que alegria e felicidade é a mesma coisa? E nós fomos lá procurar o tio Google. O tio Google explica tudo, conta tudo para nós, não esconde nada, né? E ele nos disse que a alegria é um sentimento momentâneo. Então nós ficamos alegres em determinado momento. E a felicidade é um sentimento permanente. Essa é a diferença entre alegria e felicidade, né? Assim nós podemos ter momentos alegres e não sermos felizes, né? Como também nós podemos ter momentos alegres e sermos muito felizes. Isso vai depender de como nós conduzimos a nossa vida para termos esses momentos alegres e sermos felizes. Eu trouxe aqui um livro que é do Haroldo Dutra, o Evangelho de João. Esse aqui é o volume 2, e nesse livro o Haroldo Dutra nos diz o seguinte: para João Evangelista, Jesus é o Verbo, é a palavra de Deus em ação, e a sua missão é nos liderar, de modo a nos tornarmos evangelhos vivos. Por conseguinte, permanecemos em peregrinação ao lado do Cristo, que nunca nos abandona. Em circunstância alguma, mesmo nas mais deprimentes situações, oriundas de nosso orgulho e do nosso egoísmo, o Mestre orienta e fortalece suas ovelhas pelas veredas do movimento de ascensão espiritual. Então nós estamos sempre nesse movimento de ascensão, crescendo espiritualmente, né? A fim de que todos alcancem o patamar de espíritos puros. Isso é consolador, isso nos enche de esperanças. Se hoje nós temos dificuldades, um dia nós vamos superar essas dificuldades, porque ele diz aqui, ó, a fim de que todos alcancem o patamar de espíritos puros. Quando nós alcançarmos o patamar de espíritos puros, nós não teremos mais dores, nós não teremos mais sofrimentos, nós não teremos mais tristezas, nós seremos espíritos puros, de pura luz, seremos anjos. Um dia todos nós seremos anjos. Que maravilha, né? E isso vai depender do nosso esforço. Quanto mais nos esforçarmos para nos aprimorarmos, mais rápido nós vamos chegar a essa condição. Mas
Com certeza vamos ter que peregrinar muito ainda junto de Jesus para chegarmos a essa condição, né? Então, quando nós formos esses espíritos puros, nós já teremos essa felicidade, essa alegria pura e sempre constante junto a nós. E tem uma questão que quase todo expositor espírita fala, é uma questão que é bem conhecida, e eu acredito que todos vocês já conhecem, a questão 919 do Livro dos Espíritos. Nessa questão, Kardec pergunta para a equipe do Espírito da Verdade se o homem tem de se melhorar já nessa vida, se ele tem condições de se melhorar já nesta vida para ser feliz, libertando-nos dos vícios e das más inclinações. E será que nós temos condições já nesta vida de resistir à atração do mal? Kardec fez essa pergunta para os espíritos. Será que nós já podemos ser felizes aqui nessa terra? Será que nós já podemos vencer as nossas más inclinações? Será que nós já podemos resistir ao convite do mal? E a resposta foi bem curtinha. Os espíritos responderam a Kardec simplesmente assim: um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, quando nós nos conhecemos, nós temos condições de ver onde que a gente está pisando errado e onde que a gente pode acertar, né? Mas é preciso que a gente se conheça. Mas o Kardec ainda ele não ficou satisfeito só com essa resposta. Ele foi mais além e fez a questão 919A. E aí ele pergunta, né, como fazer isso? Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, conhece-te a ti mesmo, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isto? Como? O que a gente deve fazer para chegar a essa condição de se conhecer? E aí quem dá a resposta é o nosso amigo Santo Agostinho. Santo Agostinho vai responder essa questão nos conclamando, quer dizer, nos convidando, nos chamando para fazermos o que ele fazia quando vivia. Quando Santo Agostinho vivia na Terra, nos 50 primeiros anos da sua existência, ele ainda não era santo, muito pelo contrário, ele fazia muita coisa errada. Apesar de uma mediunidade de cura que ele tinha, ele não sabia usar, e ele estava muito desviado do caminho do bem. Gostava muito das noitadas, né? Gostava muito de bebedeira, tinha um desregramento sexual muito grande, então ele fazia muitas coisas erradas. E a mãe dele, a Santa Mônica, que na ocasião também não era santa, não tinha ainda sido canonizada, mas ela já tinha uma santidade dentro dela, durante mais de 20 anos, ela rezou todos os dias, 3 vezes por dia ela ia à igreja e rezava, pedindo a Deus que intercedesse pelo seu filho Agostinho, que ele despertasse para a verdadeira vida. Tanto rezou que Deus a ouviu. Quando eu conto essa história, eu sempre falo, né, o poder da oração e o poder da oração de uma mãe. Como as mães, quando são persistentes, conseguem esse benefício em favor dos seus filhos, né? Então, o Santo Agostinho, depois desse período todo que realmente ele conquistou, e olha só, a Igreja Católica o canonizou. E ele se tornou, pela Igreja Católica, ele é santo. Mas ele já fez parte também com a equipe da verdade, junto a Kardec. Porque ele tem passagens no Evangelho que ele participa e tem também questões no Livro dos Espíritos em que ele participa. E aí o Santo Agostinho vai nos dar uma dica. O que nós devemos fazer para nos melhorar?
O que nós devemos fazer para vencer as nossas más tendências? Aí ele diz assim, no fim do dia eu interrogava a própria consciência, passava em revista o que fizera durante o dia e perguntava a mim mesmo se não faltei com algum dever, se não dei motivo para alguém se queixar de mim, se eu fiz todo o bem que eu podia fazer. Ele fazia isso todas as noites, né? E aí, quando ele fazia essa análise, quando ele percebia que ele tinha feito alguma coisa errada, no dia seguinte ele procurava acertar. Se ele tinha ofendido alguém, no dia seguinte ele pedia desculpas. Então, se nós fizermos isso no nosso dia a dia, quando nós formos lá nos aconselhar com o travesseiro, né, vamos nos perguntar, eu fiz todo o bem que eu podia ter feito hoje? Deixei de agradar alguém? Magoei alguém? Feri alguém? E se nós tivermos uma resposta aí, conforme a nossa resposta, a nossa atitude no dia seguinte. Porque agindo desta forma, nós podemos ter momentos felizes já nessa existência. E ter nos corações esta alegria que nos torna leves, satisfeitos e realizados. Eu esqueci o seu nome? Célia. Célia? Então eu estava conversando com a Célia aí antes de nós entrarmos, né? Ela disse assim, como é bom a gente ter essa oportunidade de estarmos em lugares como este daqui, em estarmos participando de congressos, em estarmos ouvindo exposições, palestras, como é bom, nós nos sentimos leves, isso faz bem. Então quando nós vamos à casa espírita, nós vamos para entrar em sintonia com essa espiritualidade amiga e com certeza nós saímos da casa espírita sempre melhores do que quando nós chegamos. Então é um esforço que a gente vai fazendo, né? Mas precisamos nos esforçar constantemente. Porque olha, o próprio Paulo de Tarso, ele passou por muitas lutas interiores que ele precisava se vencer. Porque ele trazia todo um passado enquanto ele ainda era o Saulo, né? E ele ainda tinha essas dificuldades. Então ele se perguntava, por que o mal que eu não quero, este eu faço? E o bem que eu quero, eu não faço? Será que nós também às vezes não passamos por essa situação? Porque às vezes a gente não gostaria de fazer determinadas coisas, mas a gente acaba fazendo, porque nós ainda estamos no caminho da perfeição. Nós ainda não somos aqueles espíritos puros, nós ainda somos imperfeitos, né? E aí, para citar um sinônimo de alegria, eu gosto sempre de lembrar do querido gigante deitado. Vocês sabem quem é o gigante deitado? Ninguém sabe? É o nosso querido Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça, ele foi nascido em Ituiutaba, Minas Gerais. E lá, aos 16 anos, ele manifestou uma doença, artrite reumatoide. E aos 20 anos, ele ficou impossibilitado de andar. Então, Jerônimo Mendonça ficava numa cama. Mas ele era muito alegre, mesmo estando naquela cama. E mesmo naquelas condições, mesmo acamado, ele fez palestras pelo Brasil todo. Ele era carregado numa maca, ia numa perua velha, e lá ia uma equipe acompanhando o Jerônimo para fazer palestras nos diversos lugares, né? Mas Jerônimo estava sempre rindo, apesar de estar imobilizado. O corpo dele estava imobilizado. Ele só mexia a cabeça e a fala, até cego ficou, né? Mas mesmo assim, Jerônimo estava sempre pronto para um bom papo, para uma boa conversa, gostava de cantar, gostava muito de cinema, principalmente os filmes de Tarzan,
que estava bem na moda naquela época. Hoje a gente já não ouve mais falar dos filmes de Tarzan, mas na época que o Jerônimo estava vivendo era bem comum. E o apelido dele era Tarzan, porque ele gostava muito dos filmes, né? Mas dentro dessa alegria de Jerônimo, né, certa ocasião, ele estava no cinema, naquela maca, né? E uma moça tropeçou na sua maca. E a moça explodiu. Mas não é possível. Aonde eu vou está este aleijado. Vou a uma festa, o aleijado está lá. Esse aleijado me persegue. Agora até aqui no cinema. Aonde eu vou está esse aleijado. O que eu posso fazer? O Jerônimo levou um choque assim e pensou consigo. E agora? O que fazer, né? A moça está revoltada. Está nervosa. O que dizer para ela se acalmar e para me justificar? Aí falou com ela, para ela assim, mas também, moça, você não para em casa? Né? E aí a moça riu diante daquela colocação que ele fez, achou graça e acabaram se tornando amigos, né? Mas ele então tinha essas saídas assim para conquistar os amigos, né? O Jerônimo teve 9 irmãos, todos os outros sadios, só ele, o aleijado, numa cama ortopédica, mas era ele que menos ficava em casa. A mãe dele dizia assim, eu tenho 10 filhos, 9 andam, correm, fazem tudo que podem, só um é acamado, mas esse que menos está em casa, o menos que sai mais aí para o mundo afora, né? Aí tem um outro caso engraçado que aconteceu durante uma palestra do Divaldo, né? O Divaldo Pereira estava fazendo uma palestra e o Jerônimo foi assistir. E a cama do Jerônimo estava assim do ladinho, né? Estava em evidência, na frente, para não atrapalhar aquelas pessoas que entravam. Então a cama do Divaldo estava ali pertinho, né? Em certo momento, aproximou-se do Jerônimo um homem alcoolizado, um bêbado, né? E chegou perto do Jerônimo e disse, paralítico, levanta-te e anda. Então Jerônimo olhou para ele e disse assim, depois, meu amigo, depois. Mas o Jerônimo não queria tumultuar a palestra, né? Fazendo aquela conversação com o rapaz embriagado, né? Não queria que a cena fosse notada e atrapalhasse a palestra do Divaldo. Mas o bêbado não se conformou com aquela fala do Jerônimo, diz depois, né? Diz assim, insistiu, paralítico, levanta-te e anda. O Jerônimo tentando amenizar aquela situação, acalmar aquele caso, né? Para não desviar a atenção dos ouvintes, falou baixinho para o bêbado, bem que eu queria, meu irmão, mas eu não consigo. O que o bêbado falou para ele? Saiu de lá desconsolado. Oh, homem de pouca fé. E foi-se embora, né? Esse era o Jerônimo, que mesmo com uma doença degenerativa, não era doente. Ele tinha doença, mas ele não era doente, porque ele estava sempre com uma alma sadia, uma alma alegre, que fazia a alegria dos que estavam com ele ou daqueles que os ouviam. Então, este era o Jerônimo, né? Porque mesmo sendo carregado por numa cama pelos amigos, ele fundou creches, fundou os centros espíritas, fundou o Lar Espírita Pouso do Amanhecer em Ituiutaba, que recebia crianças órfãos, fazia esse trabalho, né? Além disso, escreveu livros. Ele escreveu o livro Crepúsculo de um Coração, escreveu o livro Cadeira de Rodas, escreveu o livro Nas Pegadas de um Anjo, Escalada de Luz. 14 anos depois,
e de mãos dadas com Jesus. Por que a gente traz aí o exemplo de Jerônimo Mendonça quando nós estamos falando Jesus e a alegria de viver? Porque Jerônimo estava na companhia de Jesus o tempo todo. Ele estava nessa alegria de viver, mesmo naquelas condições. Estava resignado, ele aceitou aquela condição, mas não ficou de braços cruzados. Descruzou os braços e foi à luta, né? É para essa alegria de servir que Jesus nos deixou os seus ensinamentos. Jesus nos deixou os seus ensinamentos para fazermos exatamente isso que Jerônimo fazia. E mais uma vez, lá no capítulo 16 de João, no versículo 33, nós temos a fala de Jesus. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se Jesus tinha aflições, por que é que nós não haveremos de tê-las? Mas se Jesus venceu as suas aflições, nós também temos condições de vencer as nossas. Nós temos essa possibilidade se nós realmente nos esforçarmos para isso. Jesus nos incentiva a ter coragem, a não deixar nossos corações ficarem perturbados, mesmo diante dos problemas. Problemas que já existem ou os problemas que virão? Nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações. Então, as coisas que nos acontecem, às vezes não são exatamente aquelas que vão nos agradar mais. Mas nós temos que tirar de letra. Fazer como Jerônimo dizia assim, bem que eu queria, mas não posso. Né? Bem que eu gostaria, mas eu não consigo. Mas a gente vai tentando conseguir alguma coisa, né? Então nós podemos já ser felizes nesta vida. Não aquela felicidade plena. Aquela felicidade plena nós só alcançaremos quando nós formos aqueles espíritos puros. Até lá nós vamos ter momentos alegres. Isso vai depender da nossa maturidade espiritual. Quanto mais imaturos espiritualmente nós formos, mais difícil será o nosso viver. Então nós precisamos conquistar essas virtudes, nós precisamos fortalecer a nossa fé, a nossa coragem, para realmente enfrentarmos todas as dificuldades que são inerentes à nossa vida aqui na Terra, né? Então, João também lá no capítulo 15, no versículo 10, nós temos os registros do que disse Jesus. Sempre Jesus nos orientando. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Porque nós sabemos, né, que o amor é que nos proporciona toda essa alegria de viver. Mas que mandamento é esse de que Jesus fala? Se guardardes o meu mandamento. Que mandamento é este? Simplesmente isso, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Este mandamento de Jesus que nós temos que colocar em prática. Mas é fácil nós amarmos a todos? É fácil nós amarmos os nossos inimigos, aqueles que puxam o nosso tapete, aqueles que nos espizinham, aqueles que nos cutucam? Não é tão fácil. Mas como então seguir esse mandamento de Jesus? De que forma que eu vou amar aquele que me prejudica? Eu vou amá-lo simplesmente não desejando o mal para ele. Quando nós desejamos o bem, mesmo para aquele que nos faz mal, que nos persegue ou qualquer coisa, nós já estamos amando, se nós desejamos o bem. E se ele precisar de nós, que nós estejamos dispostos a ajudar. Ah, mas ele não sai, é um ingrato, não vai me agradecer, não vai fazer nada, tal, nem vai fazer o que eu falo. Não importa, não importa. Faça a sua parte. Um dia
vai acontecer, que vai haver essa mudança aí de atitude, né? Mas nós temos aí na nossa história vários exemplos de pessoas que já exercitaram este amor, que já fizeram, que já seguiram esse mandamento de Jesus, amando indistintamente amigos e inimigos. Nós temos, por exemplo, Francisco de Assis, que foi assim um exemplo maior de amor, né? Nós temos aí Bezerra de Menezes, que mesmo na sua pobreza não se acanhava de ajudar o próximo. Quando ele não tinha mais nada para dar, deu o próprio anel de formatura para alguém comprar remédio. Quando ele não tinha mais nada nos seus bolsos para dar para alguém, ele deu um abraço em nome de Nossa Senhora, e aquela pessoa que recebeu aquele abraço se recuperou, estava doente, estava desempregado e acabou recebendo, conseguindo o trabalho, conseguindo saúde para ele e para sua família. Então nós temos ainda outros exemplos, como Madre Teresa de Calcutá, que também lá na Índia fazendo todo o trabalho dela. Estava ela limpando as feridas de um mendigo, já estava até com bichos. Chega um soldado inglês e fala para ela assim: nossa, essa ferida está fedida. Eu não faria isso nem por 1000 libras. E o que a Madre Teresa de Calcutá responde para ele? Nem eu. Eu não faço por dinheiro, eu faço por amor. Então são exemplos que nós vamos tendo na história que nos incentivam também a exercitar este amor, né? E o que falar de Irmã Dulce, lá nos Alagados da Bahia, né? Doente, corcundinha, mas não deixava de ajudar as pessoas. E o nosso querido Chico Xavier? Exemplo de amor, exemplo de humildade, exemplo de carinho. Talvez vocês estejam pensando assim: mas eu não consigo amar desse jeito. É claro, mas nós estamos aprendendo a amar. Um dia nós saberemos amar dessa forma. Nós estamos evoluindo, estamos buscando ser felizes. E a última pandemia, que ainda não está de todo acabada, mas já está quase no fim, nos ensinou muitas coisas. Nos ensinou muito. Quanta coisa nós aprendemos com a pandemia. Até usar a tecnologia para fazer palestras, né? A gente aprendeu isso aí, entre outras coisas, né? De envolver as pessoas, de ser solidário e tudo mais. Mas nós, ainda dentro da nossa condição, nós ainda queremos ter alegria permanentemente. A gente não quer ter nenhum momentinho de tristeza. Mas Jesus nos deu uma cartilha para alcançarmos tudo isso quando nos deu os ensinamentos no Sermão da Montanha. Estou olhando o relógio, lá já é 8 horas, né? Então, com o Sermão da Montanha, se nós seguirmos os passos do Sermão da Montanha, nós vamos alcançar a felicidade já aqui nessa terra. Mas para isso nós precisamos então colocar em prática tudo aquilo que Jesus nos ensinou, né? A humildade dos bem-aventurados, os pobres de espírito, que se tornou o cartão de ingresso no reino dos céus, né? Refere-se não à pobreza material, mas à pobreza de sentimentos baixos. Quando Jesus fala bem-aventurados os pobres de espírito, ele quer dizer aquelas pessoas que já eliminaram os seus sentimentos baixos, né, que agora já tem sentimentos mais elevados. Já eliminaram as paixões, já eliminaram os vícios, já eliminaram aquela depressão e conseguem ser alegres vivendo como Jesus vivia, né? Porque humildes são os que sabem que nada sabem. O sábio já dizia isso, né? Quanto mais eu sei que nada sei. E é verdade, quanto mais você estuda, você diz: puxa vida, não tinha entendido isso ainda, agora que eu estou entendendo, né? Mas Jesus falou: aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração. Da mansidão, vejam, da mansidão vem a indulgência,
a simpatia, a bondade e o cumprimento do amor ao próximo. Se nós temos essa mansuetude dentro de nós, nós conseguimos fazer tudo isso. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Quer dizer, avante você que é manso e pacífico para ter tudo isso. Bem-aventurado aquele que não fica indiferente diante da dor alheia. Os misericordiosos têm compaixão diante do seu próximo. Não acusa, não julga, é caridoso, é humilde, é paciente, não guarda nem mágoa, nem rancor. Tem higiene no seu coração. Aqueles que pregam a paz, vivem a paz, sobretudo em seus próprios lares. Esses serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, os que dizem não à violência. Viverão com alegria, porque vivem a paz da consciência. A nossa consciência é o nosso Deus, né? E Jesus ainda nos fala que são perseguidos por amor à justiça. De que justiça falava Jesus? Que justiça é essa? Da justiça divina. Estes, depois de depurarem seu espírito, vivendo essas leis, serão felizes. Essa alegria segundo Jesus. Eu vou ter que pular aqui umas coisinhas que eu tinha preparado. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui, né? Bom, mas já estamos quase acabando, né? Como nós já citamos, né, alguns exemplos de pessoas que viveram para o bem, que já viveram essa alegria segundo Jesus. Nós temos já citado o Chico Xavier, né? Quanta dificuldade ele encontrou no decorrer da sua última existência. Desde os seus 5 anos, quando ficou órfão de mãe, né? Quanta doença Chico teve que enfrentar. Além de doente, ele teve que lutar pela sobrevivência dos seus familiares. Ele acabava sustentando a sua família, né? E, claro, pela própria sobrevivência, né? Mas ele estava sempre alegre, estava sempre contente. O seu corpo tinha doenças, mas ele não era um doente. Ele tinha uma alma sadia. Por isso, ele sempre cantava. Eu vivo a vida cantando, hai lili, hai lo. Por isso sempre contente estou, o que passou, passou. O mundo gira depressa e nestas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz hai lili, hai lo. Vamos lá, todo mundo? Eu vivo a vida cantando hai lili, hai lo. Por isso sempre contente estou, o que passou, passou. O mundo gira depressa e nestas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz hai lili, hai lo. Quando vocês tiverem qualquer perturbação, lembrem-se do nosso querido Chico e dessa música, né? E cantem também para espantar as tristezas, né? Porque nós podemos alcançar essa verdadeira alegria, verdadeira felicidade quando nós seguimos os ensinos de Jesus. Segundo Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, ela diz: a tua felicidade é possível. Crê nessa realidade e trabalha com afinco para consegui-la. Não a coloques nas coisas, nos lugares, nem nas pessoas, a fim de que não te decepciones. A felicidade é um estado íntimo, defluente do bem-estar que a vida digna e sem sobressaltos proporciona.
de fluente do bem-estar que a vida digna e sem que a vida digna e sem sobressaltos proporciona, mesmo que te faltem dinheiro, posição social, posição de boa saúde, pode ser feliz, vivendo com resignação e confiança em Deus. E para concluir, nós vamos apresentar aqui o vídeo da Elizabeth Lacerda, que é um convite para nós sermos felizes segundo Jesus. É com você agora. Obrigada.